Muito bem, vamos agora começar a falar nas medidas de comprimento. A unidade padrão de comprimento é o metro e o símbolo dele é M. Então vocês estão acostumados a ver 1 metro, 2 metros, 1,50 m, 20 metros, 1000 metros. Pois é, então vamos trabalhar com essas medidas agora. Para você ter uma ideia, isso aqui é uma régua que tem 30 centímetros. Esse pedacinho aqui são 10 centímetros. Aqui nós temos 20 centímetros, 30 centímetros. Se você pegar 10 pedaços desse, vai dar 1 metro. É preciso conhecer, antes de mais nada, quais são os múltiplos do metro. Então nós temos 1 metro, nós temos 10 metros, isso aqui se chama decâmetro. Então, decâmetro é igual a 10 metros. Nós temos 100 metros, isso aqui a gente chama de HAM, isso aqui é hectômetro. Desculpe, HM, hectômetro. O hectômetro não tem HAM, tá? É HM só. Então, DAM é o decâmetro, que são 10 metros. E o HM é o hectômetro, que são 100 metros. E acima disso, nós temos 1000 metros, que esse aqui é o km, que é chamado de quilômetro. Então, 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Além dos múltiplos do metro, nós temos também os submúltiplos. Então, por exemplo, o decímetro é 0,1 metro. O decímetro é isso aqui, ó. Essa distância é igual a 1 decímetro, que vale 10 centímetros. Bom, então nós temos o centímetro, que vale 0,01 metro. Então, o centímetro é o centésimo do metro. E temos ainda o milímetro, que a gente escreve mm, que é 1 milésimo do metro, 0,001 metro. Numa régua, por exemplo, cada tracinho pequenininho desse aqui menor equivale 1 milímetro. Então, 1 milímetro, 10 milímetros é 1 centímetro, 10 centímetros é o decímetro. Se você pegar isso aqui 10 vezes, você vai ter 1 metro. Aqui nós temos uma tabela de conversão que é muito parecida com as tabelas que a gente viu para unidades de massa, né? Então nós temos aqui 1 metro, 1000 vezes 1 metro, são 1000 metros, é o quilômetro. Então aqui nós temos os múltiplos do metro. Então o decâmetro, hectômetro e quilômetro. E para cá nós temos os submúltiplos do metro. A gente tem o milímetro, que é 1000 vezes menos que 1 metro, né? E aqui nós temos o decímetro e o centímetro. O décimo do metro é o decímetro, o centésimo do metro é o centímetro e o milésimo do metro é o milímetro. Então a gente precisa conhecer essas unidades para poder fazer exercícios que envolvam conversão de medidas. Vamos ver uns exemplos aqui. Esses exercícios são para converter para metros. Então nós vamos trabalhar com essa tabelinha aqui. Quando a gente tem uma medida e quer passar para a medida seguinte, uma medida depois, nós vamos multiplicando. Então, por exemplo, eu tenho 1 metro, quero saber quantos milímetros tem. Então você vai multiplicar por 10, 100, 1000. 1 metro são 1000 milímetros. Para passar a andar nesse sentido, vocês vão dividir. Então, por exemplo, eu tenho 1 metro, quero saber quantos quilômetros tem. De metro para quilômetro, eu vou então andar nesse sentido, então eu tenho que ir dividindo. Vamos ver aqui os exemplos. 2,3 quilômetros converter para metro. Ora, eu sei que 1 quilômetro são 1000 metros, então é só multiplicar por 1000. Por aqui você pode ver, andar 3 casas multiplicando. Então você vai ter que multiplicar por 1000. Isso aqui vai dar 2.300 metros. 6 hectômetros. O hectômetro está aqui, ó, são 100 metros. Então você vai multiplicar por 100, isso aqui vai dar 600 metros. 25 decâmetros. Então o decâmetro para passar para metro, você vai ter que multiplicar por 10. Então 25 vezes 10, isso aqui vai dar 250 metros.
35 decímetros. Decímetros estamos aqui. Para a gente passar para metro, a gente vai ter que andar no sentido contrário, ou seja, a gente vai ter que dividir. Então, 35 decímetros para passar para metro, eu vou ter que dividir por 10. Isso aqui vai dar 3,5 metros. 120 centímetros. Centímetro para metro, vamos andar 10, 100. Dividindo. Então, isso aqui vai dar 0. Opa! Isso aqui vai dar, andando duas casas com a vírgula, 120, 12, 1,2. 1,2 metros. E aqui 1.500 milímetros, milímetro para metro, nós andamos 3 casas, ou seja, 1.000. Então vamos ter que dividir por 1.000, isso aqui vai dar 1,5 metros. Esse outro exercício aqui é para fazer conversão para quilômetro. Então, o quilômetro está aqui. Eu vou andar nesse sentido, eu sempre vou dividir. Eu vou andar dividindo por quantas vezes aparece aqui o 10. Então, 3.200 metros para passar para quilômetro, vou dividir por 1.000. Então, isso aqui vai dar 32 quilômetros. 400 metros, eu estou em metros, eu quero chegar em quilômetro, vou dividir por 1.000. Dividindo por 1.000, isso aqui vai dar 0,4 quilômetros. 40.000 centímetros, eu estou aqui no centímetro, para chegar no quilômetro, eu vou dividir por 10. 10, 100, 1.000, 10.000, 100.000. Vou ter que dividir por 100.000, então isso aqui vai dar, vão dar 5 casas com a vírgula. Então vão dar 1, 2, 3, 4, 5, vai dar 0,4 quilômetro também. E 5 hectômetros. 5 hectômetros, a gente está aqui, vamos ter que dividir por 10 para chegar no quilômetro. Então isso aqui vai dar 0,5 quilômetros. Além de trabalhar com unidades de comprimento, temos que trabalhar também com áreas e com volumes. Então, existem essas medidas aqui, que são unidades básicas para área. Então, o que é, por exemplo, 1 milímetro quadrado? 1 milímetro quadrado é a área de um quadradinho pequenininho com 1 milímetro de lado. 1 centímetro quadrado é a área de um quadradinho com 1 centímetro de lado. 1 decímetro quadrado é a área de um quadrado com 1 decímetro de lado. 1 decímetro é isso aqui, ó. É um quadrado mais ou menos desse tamanho. 1 metro quadrado é a área de um quadrado que tem 1 metro de lado. 1 decâmetro quadrado é a área de um quadrado que tem 1 decâmetro de lado, quer dizer, 10 metros por 10 metros. O hectômetro quadrado é a área de um quadrado com 100 metros de lado. E o quilômetro quadrado é a área de um quadrado que tem 1 quilômetro por 1 quilômetro, ou seja, 1.000 metros por 1.000 metros. Essa figura mostra mais ou menos, com alguma aproximação, o que significa 1 centímetro quadrado e 1 decímetro quadrado. Digamos que esse quadradinho aqui tenha 1 centímetro. Ah, então tá certinho, 1 centímetro por 1 centímetro. Aqui eu tenho 10 centímetros, vamos ver se está certo. Tá praticamente certo, é um pequeno erro, mas digamos que sejam realmente 10 centímetros aqui. Então, um quadradinho desse, ele tem uma área de 1 centímetro quadrado. Então, isso aqui vale 1 centímetro quadrado, cada quadradinho desse. Agora, o quadrado todo, ele tem 1 decímetro quadrado. Agora, olha só. Se você fala em medidas lineares, em comprimento, 1 decímetro é igual a 10 centímetros, é verdade. 1 decímetro é a mesma coisa que 10 centímetros. Olha aqui, isso é 1 decímetro, que vale 10 vezes 1 centímetro. Agora, a relação entre o decímetro quadrado e o centímetro quadrado não é uma relação de 1 para 10, é uma relação de 1 para 100. Porque se você contar quantos quadradinhos tem aqui, você vai ver que tem 100 quadradinhos, 10 vezes 10. Então, 1 decímetro quadrado é igual a 100 centímetros quadrados. Ele aparece elevado ao quadrado. Então você não vai multiplicando por 10, você vai multiplicando por 100 quando passa de uma medida para outra. Vamos fazer esse probleminha aqui. Um retângulo mede 0,3 metros por 2 decímetros. Qual é a sua área em centímetros quadrados? Então a gente vai ter que passar todo mundo para centímetros. 0,3 metros é a mesma coisa que 30 centímetros. Então você tem que estar craque em fazer essas conversões, tá? 2 decímetros é a mesma coisa que 20 centímetros.
Então, esse tal retângulo, ele tem essas medidas aqui. 20 centímetros por 30 centímetros. Qual é a área dele? Aí eu quero a área em centímetros quadrados. Quando você coloca as duas medidas em centímetros, a área vai sair em centímetros quadrados. Então isso aqui vai dar 30 vezes 20. Isso aqui vai dar 600 centímetros quadrados. Não esqueça que tem que passar as duas dimensões para a mesma medida, tá? Então aqui, se eu queria área em centímetros quadrados, eu tinha que passar essa medida para centímetros e essa medida também para centímetros, senão dá errado.